Boa noite, amados. Graça e paz. Que Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero trazer ao coração de vocês falando sobre oração. Oração que é um dos três pilares da vida de qualquer cristão. Temos que orar, temos que ler a Bíblia e temos que nos consagrar. São os três pilares da vida de um cristão, da nossa vida. E eu quero falar um pouco sobre a oração. Nós vamos fazer mais de uma mensagem, mais de um vídeo. E eu quero dar um esboço, um resumo sobre a oração nesse primeiro vídeo. É interessante falarmos de oração. Em 1 Tessalonicenses 5,17, o versículo diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. É interessante entendermos que a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela não nos deixa sugestões, ela não é algo genérico, e sim a palavra de Deus, que é a Bíblia, ela nos dá orientações, nos dá um norte para que possamos viver de forma a agradar ao Senhor. E uma dessas armas, uma dessas funções que nós temos para vivermos a ponto de agradarmos ao Senhor é a oração, porque a oração que faz esse elo de você para com Deus, o nosso Pai. Então, a oração é o caminho de intimidade, é o caminho em que nosso relacionamento com Deus ele se torna mais íntimo, mais próximo, e de forma que nós conseguimos conversar com Deus, ouvir a sua voz, as suas diretrizes, os seus comandos, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, através da oração. Sabemos que há alguns tipos de oração que nós vamos aprender. Por mais que você saiba, que você ora, que você já tem um conhecimento, o apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 3, versículo 1, ele deixa algo de muito valor para a nossa vida. O versículo diz assim: concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto, e para vós é uma segurança a mais. Enfim, a oração ela tem que fazer parte da nossa vida. Ela tem que ser a oração ela tem que ser todos os dias. Todos os dias nós devemos orar, conversar com Deus. No livro de Daniel, capítulo 6, os versículos de 10 a 13, esse texto nos mostra Daniel, ele orava 3 vezes no dia. 3 vezes no dia. Então, a Bíblia nos mostra a importância da oração, a importância de estarmos ligados diretamente com o Senhor através da oração. E desde Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver, nós vamos testemunhar, o texto vai nos mostrar a importância de sermos homens e mulheres de oração. E nós vamos perceber o quanto Deus ele responde o clamor, a oração dos seus filhos. E para mostrar, para
a gente ler um texto para compreender mais da importância da oração, mas antes de lermos o livro de Atos, capítulo 12, que vai falar sobre oração, o livramento que Deus deu a Pedro através da intercessão, a oração intercessória, a oração da igreja. Mas eu quero apenas lembrar que casos que Deus me trouxe agora ao coração, a vida de Abraão, a vida de Moisés. Esses homens de Deus, ao orar, Deus interviu, Deus ele agiu a favor do seu povo em meio à oração. E interessante também no livro de Tiago, o texto vai nos mostrar que Tiago, capítulo 5, o versículo 16, a parte B do versículo diz assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E o versículo 17 é para nos encorajar, para nos mostrar que a oração ela é concedida a todos nós que cremos em Deus. Diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então Tiago quer mostrar para nós, para todos nós, que a minha oração, a sua oração, ela pode ir muito em seus efeitos, porque nós somos justos mediante o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então, não é acreditar apenas ou somente na vida dos homens que passaram pela Bíblia. Tiago está trazendo ao nosso coração que a nossa oração, ela produzirá, ela vai chegar ao coração de Deus, e Deus vai interagir, vai intervir, vai operar a nosso favor as nossas orações. Então creia que a sua oração, ela pode ir muito em seus efeitos, porque você é um justo, é justificado pelo sangue de Jesus. Então, Atos capítulo 12, o texto em si diz que Pedro ele foi preso, e quando Pedro estava preso, estava aprisionado, estava com soldados à sua volta, com soldados na porta da prisão, o versículo 5 do capítulo 12 diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Por ele a Deus. E no decorrer do texto nós vamos ver o milagre que Deus operou livrando Pedro da prisão. Deus, mediante a oração da igreja, uma oração contínua que a igreja fazia, Deus enviou o anjo para libertar Pedro. Então ouça, a sua oração, em nome de Jesus, no centro da vontade do Senhor, ela é respondida, ela é atendida. Então não deixe de orar. Ore, tenha uma vida de oração. Ore em nome de Jesus, porque nós veremos a glória do Senhor, nós veremos a intervenção de Deus, nós veremos o mover de Deus em nossas vidas, na vida da igreja, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E nós vamos estar falando mais sobre oração nas outras ministrações, em nome de Jesus.